Oi, tudo bem? Hoje o dia muito bom, né? Eu chamo vocês para juntos lermos, né? Para a gente ler a palavra de Deus, né? Hoje vamos fazer de uma forma bem legal, bem assim, jun- bem juntinhos, eu e você, lendo, né, a palavra de Deus. O que acontece? Eu sei que você lê, eu sei que você tem seu presente diário, mas hoje nós podemos ler juntos. E a gente não precisa estar lendo, eu não vou fazer interpretação, não vou fazer meditação, eu vou ler alguns salmos e depois eu finalizo com o presente diário. Esse presente diário, depois eu mostro eles para vocês. Ele é um que eu já li muitos anos atrás, que eu já tinha falado, e hoje eu li ele de novo. E ele vai ficar guardado quando ele chegar ao fim, se assim o Senhor permitir. E depois eu retorno, a não ser que você quer ele. Se você quiser ele para estar lendo, eu vou finalizar ele só em janeiro, né? Eu posso te arrumar ele também, posso te dar ele, esse presente diário. Porque esse foi um presente muito importante para minha vida. Há muitos anos atrás, né? Eu e meu esposo fomos passar o Natal na cidade de Goiatuba, né? Na casa da minha tia, em Goiás. E a gente foi para lá o Natal e passamos o Natal e o Ano Novo. Só que quando chegou o Ano Novo, a gente tem costume aqui na nossa cidade de passar a virada na igreja, né? Aqui na Sal da Terra. E o que acontece? Como nós foi para outra cidade, né? Eu peguei e falei assim, nossa, Reinaldo, vamos ver se a gente encontra uma igreja, né? Lá não tinha Sal da Terra, mas assim, vamos procurar uma igreja pra gente estar passando a virada, né, do ano. E a gente arrumou no dia 31 de janeiro, lá na cidade, fomos. Foi eu, o Reinaldo e meus meninos. Eles estavam um pouco menor. Já tem um tempo atrás, né? Uns anos atrás. E nós fomos, né? Andamos lá, daí a gente desceu uma rua, a avenida ali da casa da minha tia, foi descendo, né? E perguntamos aonde tinha a igreja, perguntou um pessoal, eles falaram que é a Batista? Daí nós, vamos lá. E nós chegou nessa igreja, era a igreja Batista, e era 7 horas, nós chegou, né? Ainda não tinha começado, nós perguntamos se nós poderíamos passar com eles a virada, que a gente gosta de passar dentro da igreja. E eles nos chamaram, perguntou de qual igreja que a gente era, anotou. Nós anotamos que era da Sal da Terra, do Marta Helena, da cidade de Uberlândia. Eles anotaram lá tudo. Como é bom ser recebido numa igreja, né, gente? Eu creio que você também é, quando entra. É muito bom, e principalmente quando você está visitando. E assim a gente tem que fazer quando as pessoas chegam, porque é muito bom e isso não esquece. Eu não esqueci de todas que eu fui. Eu não esqueci daquele cumprimento, daquela primeira entrada ali, as pessoas te receber, né, com abraços, né? E o que acontece? Nós passamos nessa igreja. Daí eles, ali no culto, eles deram parabéns, agradeceram a presença dos convidados, né, que estavam ali, deu o nome da nossa igreja, falou o nosso nome. E para aqueles que estavam visitando a primeira vez, nós recebemos esse livrinho aqui, o presente diário. Eu lembro que eu recebi ele no dia 31 de janeiro, né? Daí, no dia 31 de janeiro, não, gente, eu tô errando, no dia 31 de dezembro, porque foi a virada, né? Voltando, não 31 de janeiro. Nós recebemos ele no dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro, nós passamos a virada na Igreja Batista da cidade de Goiatuba. Tomamos a ceia, né? Teve a Santa Ceia e tudo. E nós recebemos esse livrinho. Eu recebi um e meu esposo outro. Eu li o meu, daí, como era 31 de dezembro, eu estava lá na minha tia. A gente veio embora no dia 3 de dezembro. Daí, no dia 31 de dezembro, dia primeiro eu comecei, lendo dia 1º de janeiro, né? Dele. Comecei 1º de janeiro, e isso alguns anos atrás. E finalizei. E o meu eu até dei para uma amiga minha, para Tawane, né, Tawane?
creio que você deve ter meditado, porque isso aqui foi muito bom. E dia primeiro eu comecei a meditar nele, né? Naquela época, e fui até o final. Carregava ele na bolsa, porque eu não tinha uma sequência de horário, porque eu trabalhava ainda numa firma, trabalhava na Unitri. Então, assim, eu acordava muito cedo. E, assim, eu li ele até o final. E meu esposo ganhou um também, vem no papelzinho de presente, todo bonitinho. Gente, era um presente, mas ele foi um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida. Presente diário. E eu comecei a meditar nele todos os dias. Eu acho que foi em 2012 que eu comecei. Eu lembro, mais ou menos, eu creio que foi mais ou menos 2013 que a gente fomos para lá. Que eu ganhei o Tiago em 2011 e o Rafael em 2012. Nós fomos para lá em 2013. Aproximando assim de 2014. Entre 2013 e 2014. Gente, foi maravilhoso meditar. E quando eu comecei a meditar, sabe aquele compromisso de todos os dias? Porque daí ele tem os versículos, né? Eu sei que você tem seu presente diário. Ele tem, tá vendo? A leitura bíblica que você tem que meditar. Ele tem um versículo em destaque e depois ele vem, né? Na meditação e ele finaliza ainda com os objetivos, tá vendo? Ó, ele tem a leitura bíblica. Eu não sei se meu livro vai ficar para vocês de cabeça para baixo, porque acho que a minha selfie ela mostra o contrário quando mostra o livro. Se tiver com cabeça para baixo, me perdoe, viu? Daí vocês olham assim, se tiver. Então, esse é a leitura bíblica, né? E o que acontece? Hoje nós vamos ler o Salmo 51, o Salmo 91, o Salmo 121, e depois nós vamos lá para o 1 Pedro, no capítulo 3, e depois eu finalizo com você nesse livrinho aqui. O que acontece? Como em 2014 ou 2013, a Páscoa foi no dia 4 de abril. Então, o assunto de hoje, 4 de abril, foi sobre a Páscoa, né? E fala sobre uma Páscoa diferente. E eu vou ler porque eu achei muito interessante pra gente, né? A gente já pode começar assim, meditar sobre a Páscoa, né? Todos os dias nós temos que falar sobre a Páscoa. Então, nós vamos estar lendo, né? Esses aqui você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Os Salmos, a leitura, essa aqui é a Bíblia que eu faço. Ela é Bíblia de Estudo Plenitude, edição com letra vermelhada, né? A Bíblia de Estudo que revela a plenitude de Deus em toda a palavra de Deus. Igreja Pentecostal, Deus e Amor. Por que essa Bíblia? Essa Bíblia eu ganhei. Meu pai, o tempo que ele estava morando aqui comigo, né? Meu pai é um homem muito de Deus, gente. Vocês não têm noção de como o Senhor usou meu pai aqui dentro dessa casa. Usou ele para falar com a gente. O Senhor falava com ele em sonhos. E o exemplo, quando ele sonhava, ele sonhou com o irmão dele que precisava de lá. Ele acordava e ia lá no irmão dele. E realmente chegava lá, estava precisando, tinha alguma coisa relacionada, né? E o meu pai aqui, ele começou a meditar muito na Bíblia. Só que essa Bíblia, que ele tinha ganhado lá em Aparecida de Goiânia, onde ele estava morando, ele não consegue ler pelas letras. E eu tinha uma aqui com a letra maior. Um ano atrás eu tinha pegado essa Bíblia com letra maior, né? E ele ficou com essa Bíblia lendo, né? Ele acordava lá, colocava o óculos, lia. Ele era um homem que meditava assim na palavra, né? Eu agradeço ao Senhor muito por ter mostrado ao meu pai um novo homem, uma nova criatura. Esse mês faz 2 anos que meu pai faleceu, né? Faleceu em abril de 2018. E assim, o meu pai, eu aproveitando, não era para entrar nesse assunto, mas se eu estou entrando é porque o Senhor quer confortar os nossos corações, né? E o meu pai, ele foi um homem que quando ele separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade na época, né? Mas ele é aquele pai que esteve sempre presente. Às vezes ele demorava a aparecer, mas estava sempre presente. Via me visitar, me levava para passear. E o tempo que ele foi para Goiânia, nós ficamos uns 3 anos sem ver, mas assim, tinha contato pelo telefone e depois ele veio morar aqui comigo.
E nesse tempo que ele estava em Goiânia foi quando ele se converteu, quando ele viveu o novo homem do Senhor. Ele, né, parou de beber, ficou frequente na igreja. E eu conheci um homem de muita oração, que foi meu pai, amém, né? Glórias ao Senhor. E eu agradeço ao Senhor por ter me mostrado, por eu ter convivido com ele aqui. Né? Foi um dos melhores momentos, foi um momento difícil, né? Porque o meu pai veio aqui para minha casa na enfermidade. Então, assim, foi um tempo difícil, mas foi um tempo de muito amor. E eu sinto, sim, que essa casa, a gente tem que sentir que a nossa casa, ela é uma casa de acolher os nossos familiares em qualquer situação, né? E foi benção, foi maravilhoso, e eu só falo isso com alegria, né? Lógico, com muita saudade, mas eu fui aquela filha que foi muito paparicada pelos meus pais, pelos meus avós, né? Por todos. E eu agradeço ao Senhor por isso, né? Eu tive, assim, meus problemas, né? Eu tive meus problemas de rejeição, que a gente vive, mas o Senhor está em nossas vidas em todos os momentos. Então, eu peço a você que pega a sua Bíblia, eu não sei se a sua é atualizada, e eu ainda estou mantendo com essa porque eu gosto muito dela. Daí nós vamos ler Salmo 51, né? Vamos viajar um pouquinho. Hoje nós podemos viajar dentro de nossas casas. Não sei onde você estiver. Se você puder, a hora que receber esse áudio, pegar a Bíblia e ler, sim. Talvez você vai receber ele à noite, de manhã. Se você puder, sim, porque pode ser que seja nesse horário que o Senhor quer que você lê. E quando você terminar de ler, que você vai para louvores, você vai digitar no YouTube, assim, louvores, que fala sobre o Salmo 51. Louvores, que fala sobre o Salmo 91. Louvores, que fala sobre o Salmo 121. E louvores, que fala sobre 1 Pedro 3. Gente, vocês encontram tudo sobre esses louvores que estão na palavra, amém? Então vamos ler. Vem ler junto a palavra, né, do Senhor aqui. Então nós vamos ler o Salmo 51, né? Começando aqui, depois vamos para o 91, para o 121 e 1 Pedro 3 e presente diário. Muito, né? Mas vai ser rapidinho, né? Porque a leitura ela é mais rápida. Já peço desculpa se eu estiver tropeçando em algumas palavras, gaguejando, mas eu não vou pausar. Vai ser da forma que eu leio aqui em casa, né? Mas hoje vou ler com você, amém? Que fala assim, Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Leva-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis, capítulo 5, não, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Eu amo muito esse versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Olha aqui para você ver.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O que é que nós estamos fazendo aqui? A gente estamos lendo a palavra, a gente estamos vivendo um espírito voluntário, né? Eu recebi de graça e de graça eu estou te entregando aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que nós já recebemos voluntariamente do Senhor, né? Então ensinarei aos transgressores, versículo 13, os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Olha o versículo 17. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Se você não entender muito, acompanha na sua aí, viu, meus irmãos? Agora a gente vai para o Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Amém? Eu, a minha casa e a minha família, e vocês que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansaremos. Direi do Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiaremos, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os teus olhos olharás e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o nosso Deus, o nosso refúgio, o Altíssimo e a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos nossos anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspides, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente nos amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele nos invocará, e nós nos responderemos. Estaremos com ele na angústia, livrar-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Só um minutinho. Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixa vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tropeçará. Eis que não torquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o teu mal. Guardará também a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. 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 Agora vamos lá para 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 8, viu? O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo
o exemplo de Cristo. Amém? Vou mostrar aqui. E finalmente, sede todos um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a benção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecedes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E está sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Só falar assim, o versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor e vosso coração, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Gente, qualquer que nos pedir a razão de esperança que há em mim e em você. Gente, não existe outra esperança que não seja falar do Senhor Jesus. A esperança que eu creio que há em mim é Jesus. É o Espírito Santo do Senhor. Não tem outra esperança, né? E qual que é a esperança que há em nós? Que há em vós? É Jesus. É Jesus. E quando você fala de Jesus para aquele que está aflito, o Senhor vai lá edificar e ele pode ter a esperança, né? Pulando para o versículo 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, né? Então, se for a vontade de Deus, tudo nós temos que fazer, né? Do que fazendo mal, ou seja, porque é melhor que padeceis fazendo bem do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amém. E agora nós vamos para o presente diário. Então, essa primeira Pedro fala do amor fraternal, o amor de Deus, o amor de Pai, né? E a paciência nas aflições, segundo o exemplo de Cristo. Aqui mostra como foi a paciência. A gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Se você está sem paciência, se está murmurando, se você tá no meio dessas confusões de briga, vem em 1 Pedro, capítulo 3, e medita do versículo 8 ao 22, né? Ele fala sobre águas, né? Se você não é batizado nas águas, você pode, assim, se o Senhor falar o seu coração, você pode batizar. Por quê? Você pode preparar, né? Quando voltar à igreja, você pode conversar com o pastor, na missa, com o padre, e falar que você quer ser batizado nas águas. Porque ele deu o exemplo de que Noé, né?
os quais outros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e quando se preparava a arca, na qual poucos, isto é, almas se salvaram pelas águas. Aqui não quer dizer que nós vamos ser salvos pelos batismos nas águas, mas na palavra fala que quem crê e for batizado será salvo. Então a gente tem que dar muito valor no que tem falado na palavra, né? Depois você medita aí no Salmo 51, no Salmo 91, no Salmo 121, em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o 22. Se quiser ler 1 Pedro todinha, pode. Porque ele é um livro muito bom, ele fala, né, dos deveres, ele fala aqui de muitas coisas, né? Os deveres das mulheres, dos maridos cristãos, no capítulo 3, começa no versículo 1. Vamos lá para o presente diário. Então, o presente diário vai falar sobre a Páscoa, que em 2014, em 2013, eu acredito que foi, né, foi no dia 4 de abril. Páscoa diferente. A leitura bíblica que eles deram para ler foi 1 Pedro 3, do 18 ao 22. Então, nós lemos um pedacinho aqui, né? Do 18 ao 22. Então, a gente já até leu. E o versículo em destaque está aqui, ó. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, versículo 24. Estamos diante de mais uma Páscoa. E eu lhe pergunto, será este apenas mais um feriado com as suas devidas comemorações? Ou será uma Páscoa diferente? Né? Apenas mais um final de semana para viajar, para o encontro de família? Talvez você esteja no agito para organizar esta reunião, comprar os ovos de chocolate e preparar tudo para as refeições de manhã. Quem sabe esteja planejando assistir a uma programação especial em alguma igreja, clube ou outra instituição. Talvez também, por tradição, você vai assistir a alguma peça teatral ou filme sobre a história de Jesus Cristo. Tudo isso é bom e pode ser feito, mas sabia que sua Páscoa pode ser diferente? Mais diferente como? Se para você até hoje a prisão de Jesus, sua morte e a sua ressurreição não passaram de um mito, saiba que na verdade se tratam de fatos que podem transformar sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz por sua e minha causa. O nosso egoísmo e arrogância nos afastam de Deus e nos leva a desagradá-lo em tudo o que fazemos. A única forma de ter paz com Deus, novamente, é arrepender-se e pedir perdão por esses pecados. E Jesus morreu por nós para nos dar essa chance para ter uma Páscoa realmente diferente. Basta receber a Jesus Cristo em sua vida como Salvador e Senhor, tornando-se um seguidor dele. Isso não requer rituais nem palavras especiais. Deus enxerga e ouve o nosso coração e a nossa mente. Se você estiver disposto a se abrir a Ele, Ele vai entrar em sua vida e mudá-la definitivamente para melhor. A minha Páscoa já está diferente há muitos anos. E verdade, a minha Páscoa. A minha Páscoa já está diferente há muitos anos. E a sua? Feliz Páscoa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Vamos refletir, né? Presente diário, edição 18. E na palavra do Senhor, viu? Meu esposo leu o Salmo 121. A Bíblia dele é essa aqui. Essa é a que meu pai usava. É a Bíblia Sagrada, revestida e corrigida, né? E ela é com a letra grande. Olha que beleza, tá vendo? Amém? Que Deus abençoe você, o seu dia. Vamos aí viajar. Que bom, hein? Olha que viagem boa, ó. Vamos viajar, viajando. Essa é uma viagem que você pode. Você pode contextualizar a história. Se tiver uma parte, você pode dançar, você pode chorar.
Faça de conta, feche seus olhos quando estiver meditando. Entra lá na história. Entra lá, entra nas alegrias, entra nos milagres do Senhor, né? Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer que você viaje nessas palavras. Você vai chegar em algumas partes aqui da sua cidade, das suas viagens, que você não vai gostar muito, mas você vai conseguir passar. Você vai se glorificar no Senhor. E fica muito atento sobre o que fez essa pergunta aqui. Aqui, ó. Se para você até hoje a prisão de Jesus, sua morte e sua ressurreição não passaram de um mito, saiba que na verdade se trata de fatos que podem transformar a sua vida. Jesus é a esperança e ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar as nossas vidas. Jesus Cristo morreu na cruz por sua e minha causa. Amém? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, versículo 24. Amém? Abraços. Tchau.